Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11. É preciso, então, trazer algumas lembranças aos irmãos que estiveram conosco aqui na semana retrasada. Semana retrasada eu fiz uma aula introdutória. Nessa aula introdutória eu falei do contexto histórico. E diante do contexto histórico falamos também sobre a mensagem central que o Deus da graça traz por meio de Abacuque. Nós já sabemos que Abacuque é um profeta que viveu entre o período do rei Josias, que fez uma grande reforma religiosa, e provavelmente Abacuque viu essa reforma religiosa, mas também percebeu que, com o passar dos anos, aqueles que tinham voltado seus corações para o Senhor desviaram-se de forma muito rápida. Então Abacuque viu o Deus da graça de forma milagrosa intervindo no povo, mas também viu o povo voltando às práticas erradas, à idolatria, à maldade, à violência. E Abacuque viveu um pouco antes da invasão do Império Babilônico em Jerusalém. Pouco antes. Ele não vivenciou a profecia, ele não passou pela profecia propriamente dito. Foi um pouco antes. Nós não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que ele não viveu o período da profecia que ele trouxe da parte de Deus. Entendemos que o nome Abacuque significa basicamente abraçado, aquele que é abraçado por Deus. E faz todo sentido o nome, porque, de fato, de verdade, diante das notícias e diante da revelação de Deus sobre o que aconteceria com a sua nação e com os povos do mundo, Abacuque precisou do consolo e do conforto de Deus. Deus, de fato, o abraçou. Deus, de fato, consolou e colocou na sua boca, em seus lábios, um novo cântico. Essa é a profecia, este é o livro do profeta Abacuque. Um livro curto, como disse, são apenas 3 capítulos. E, de antemão, nós podemos dividir esses 3 capítulos da seguinte forma. Capítulo 1. No capítulo 1 nós temos inicialmente a oração de Abacuque. E logo após a resposta de Deus. Então, capítulo 1 nós temos a primeira oração de Abacuque. E nós temos a primeira resposta de Deus. E ainda no capítulo 1, nós temos a segunda oração de Abacuque, a partir do verso 12. Uma oração que é uma oração de indagação, uma oração que quer explicação, mas é uma oração. A primeira oração é uma oração que pede ao Senhor que responda-o. A segunda oração é: eu quero saber o que o Senhor quis dizer com isso. No capítulo 2, nós temos a sequência, e nessa sequência, aí nós temos a resposta de Deus. Mais uma resposta. A primeira resposta no capítulo 1, a segunda resposta, todo o capítulo 2 é a resposta. E no capítulo 3, nós temos mais uma vez Abacuque orando. Então, nós temos 2 respostas de Deus e 3 orações feitas pelo profeta Abacuque. Nesta oração, que é o capítulo 3, nós temos a oração em forma de canto, uma oração poetizada, uma oração que era uma oração para que o povo cantasse esta oração. Então, essa é basicamente a divisão do livro de Abacuque. E na aula de hoje nós vamos focar apenas nos versos 1 até o verso 11. E iniciando o nosso estudo, nós temos a primeira oração de Abacuque. Nessa oração de Abacuque, a primeira oração, nós vamos perceber 3 pedidos. Abacuque faz 3 petições nessa oração inicial. Primeiro, verso 2, ele começa: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. A primeira coisa que ele pede na sua oração é que Deus o ouça. O que isso indica?
que provavelmente, diante da situação que ele está vivendo, o que ele está vendo acontecer na sua própria nação, fez com que ele se colocasse em oração, fez com que ele orasse ao Senhor, buscasse a Deus. O texto não diz quanto tempo ele clamou, quanto tempo ele orou, até que ele chegasse ao ponto do verso 2. Até que ele, então, como um grito, ele diz ao Senhor: até quando, Senhor? É basicamente isso que ele está dizendo na sua oração. Até quando? Até quando eu orarei? Até quando eu estarei diante do Senhor, dizendo a Ti o que está acontecendo no meu coração, o que está acontecendo em nossa nação, e Tu não me ouvirás? É interessante porque esse questionamento do profeta Abacuque sobre Deus ouvir ou não a oração não é algo apenas do profeta. Vários personagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, diante da sua oração, da sua indagação, se perguntaram por que Deus não estava ouvindo o seu clamor, a sua voz. O Salmo 13 é um desses. O salmista, ele, diante das questões que ele estava vivendo, Salmo 13, ele diz: até quando, Senhor? É a mesma palavra, a mesma forma de se expressar de Abacuque. Até quando, Senhor? O Senhor se esquecerá de mim? O Senhor continuará a estar esquecendo de mim e esquecerá de mim para sempre? O Senhor ocultará de mim o teu rosto? Assim como o Abacuque, muitos e muitos no passado e também no presente se indagam sobre se Deus de fato e de verdade está ouvindo as suas orações, as suas súplicas. E de fato, de verdade, a pior coisa que há na vida de um crente, de um cristão, é quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus e parece-nos que Ele não está ouvindo a nossa oração. Parece que a nossa oração não faz sentido para Deus. Parece que há coisas mais importantes para Deus tratar e ouvir e perceber do que as orações que os seus servos estão fazendo. Abacuque, então, ele busca o Senhor e ele, então, pede ao Senhor: ouça-me. E é interessante que há um grau de clamor, porque logo no verso 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E em seguida ele grita: até quando, Senhor, gritar-te-ei? O termo hebraico para gritar aqui é uma oração em desespero. Era como se fosse um último suspiro que o profeta estava dando diante do Senhor. Eu gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Inicialmente, então, o profeta, ele busca o Senhor, ele pede ao Senhor que possa ouvir a sua voz. Mas há um segundo pedido nesse texto. Ele pergunta a Deus, ele indaga a Deus sobre o motivo de o próprio Deus abrir os seus olhos, abrir a sua mente, abrir o seu coração para perceber o que estava acontecendo em meio ao povo e Deus não fazer nada. Ele fica indignado. Por quê? Qual era a realidade? Voltando à aula passada. A realidade da nação de Israel, ou da nação de Judá, era uma realidade em que
desde os maiores, os líderes, os príncipes, o rei, até o magistrado, e também os sacerdotes e outros profetas estavam contaminados. Tinham deixado de viver para a glória de Deus. É por isso que ainda nesses versos que se seguem, o profeta vai usar 7 palavras para qualificar a realidade em que ele mesmo estava vivendo. Nós temos no verso 2, ainda no seu clamor, ele fala sobre violência. A violência era generalizada. A violência estava acontecendo, pessoas sofrendo, pessoas violentas, seja dentro de suas casas, sejam vizinhos brigando com o vizinho, era uma violência só. E aí ele continua, no verso 3, fala sobre iniquidade. Ele diz, por que tu me permites ver a iniquidade? E aí então ele começa e diz também sobre opressão. Aqueles que eram violentos, aqueles que eram iníquos, eram aqueles que oprimiam. E aqui ele está se referindo aos poderosos, aqueles poderosos, os príncipes, os magistrados, os que governavam, eles, poderosos, estavam oprimindo ao povo. E Abacuque estava vendo isso. E ele continua, depois de dizer sobre opressão, ele volta a falar sobre destruição, sobre violência, ele fala sobre contenda, litígio. Então parem e pensem um pouquinho que aquilo que Abacuque estava vendo, estava trazendo ao seu coração inquietude. E percebam que ele não está falando sobre o império A, o império B, não está falando sobre ninguém de fora, estava falando sobre o seu próprio povo, o povo de Deus. Pior para Abacuque era isso, é que a violência, a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência, a contenda, o litígio, a injustiça, era do meio do seu próprio povo. Você acha que outras pessoas não estavam vendo também isso? Porque eles estavam vivendo, claro que estava. Mas de alguma forma Deus abriu a mente, o coração, para que ele pudesse perceber aquilo. Para que ele pudesse ver. E então ele pergunta para Deus, Senhor, se o Senhor me permite ver isso, se o Senhor me permite ter a sensibilidade para observar toda essa injustiça, por que o Senhor não se envolve? Porque parece que o Senhor não está se envolvendo com esta realidade e me deixa apenas sofrer. Então a segunda questão na sua oração é a pergunta por que Deus permitiu que ele visse aquela situação. Sabe aquela história que a gente ouve, que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí, a terceira questão é a queixa. Diretamente, por que Deus não intervém? Se aquela é uma realidade constante, e ele entende que Deus que moveu o coração dele para que ele pudesse ver aquilo que ele estava vendo, por que Deus não estava se envolvendo? A queixa inicial dele nessa oração é essa. Porque ele vai olhar para Deus e vai dizer, Senhor, eu estou orando há tanto tempo, eu estou pedindo para o Senhor intervir há tanto tempo, nada o Senhor faz, parece que não me ouve. E por isso, aí o verso 4 ele diz, por esta causa. Que causa? Pelo fato de Deus não ouvi-lo, ou de Deus não atendê-lo, de Deus não escutá-lo, e vir com a salvação por esta causa. A lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo. E por esse motivo a justiça ela é torcida. É interessante que ele não diz que a justiça não é boa, mas ele vai dizer que pela a realidade que ele estava vivendo, a justiça que era boa, que a justiça era dada por Deus, a justiça foi torcida, manipulada. Olhem para a realidade vivida por Abacuque. Eu lembro que eu falei com vocês que esse estudo é muito atual. Tudo quanto é citado aqui por Abacuque são realidades vividas por nós nesse tempo presente. Se eu estiver enganado, você pode dizer. Mas a violência cada dia nos assusta mais. Ligamos a TV ou qualquer meio de comunicação e nos assustamos. O ponto que as pessoas estão chegando de intolerância e de violência para com o próximo. A violência doméstica cresceu demais da conta. Violência no trânsito, nós nos perguntamos diante de um problema que a gente tem no trânsito, ou alguém nos fecha, a gente diz, obrigado por me fechar, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Assaltos. E talvez a gente pudesse aqui falar um pouco sobre essa violência, mas você e eu já sabemos o quanto ela tem afetado a nossa vida, direta e indiretamente. Nós percebemos pessoas com o coração tão fechado para Deus, pessoas que oprimem outras pessoas. Em todas as áreas da sociedade, nós observamos pessoas oprimindo a outra. Contendas. Oxi. O que há de contenda em nosso meio? Divisão. Litígio é divisão. E quando chegamos ao final de tudo isso, percebemos a justiça sendo afrouxada. Juízes vendendo sentença. Parece o período do profeta Jeremias. Né? Juízes legislando por causa própria. Juízes indo em direção não ao que é certo, correto, mas segundo aquilo que lhe dá lucro e poder. Talvez muitos não estejam percebendo o que está acontecendo. Ou percebem e querem fingir que não é uma realidade. Mas é uma realidade vigente. Isso diz respeito ao final dos tempos. Isso diz respeito ao período escatológico chamado os últimos tempos. A volta de Jesus está próxima. E se você quer entender um pouquinho mais sobre os últimos tempos, eu já te faço o convite para em janeiro estar conosco aqui na Escola Dominical, porque nós vamos tratar um pouco sobre escatologia. E nós vamos falar com mais propriedade sobre esse que é o fim dos tempos. O fim dos tempos começa a partir da ascensão de Jesus, registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ali começa o fim. E tudo quanto Jesus avisou que ia acontecer, tudo quanto está relatado no livro de Apocalipse, tudo quanto o apóstolo Paulo, seja na sua primeira carta aos Tessalonicenses, chega a segunda carta aos Tessalonicenses, tudo aquilo está acontecendo no tempo presente. Essa violência, essa opressão, essa injustiça é uma realidade
que é inescapável. Bonita a palavra, né? Não há como escapar desta realidade. Abacuque então ora ao Senhor, pede a Deus que intervenha, pede a Deus que venha falar a ele. O primeiro ponto dessa nossa lição fala sobre isso, a oração de Abacuque. Abacuque estava angustiado, ansioso, porque Deus não falava, porque Deus não respondia, porque Deus parecia estar longe, não está preocupado com o pecado do povo, com o pecado da sua nação. E qual era a intenção de Abacuque? O que Abacuque esperava? Abacuque esperava a resposta de Deus. E nesta resposta de Deus, talvez Abacuque tivesse a esperança de Deus dizer assim para ele, Abacuque, de fato e de verdade, eu estou vendo o meu povo vivendo essa realidade. Você lembra, anos atrás, quando eu levantei um rei, Josias, e Josias então fez uma reforma espiritual, e o povo voltou a adorar, o povo foi revitalizado, o povo foi avivado? Você lembra disso? Eu vou fazer a mesma coisa nesse tempo. Aqueles maus reis, príncipes, aqueles magistrados corruptos, aqueles que oprimem, eu vou limá-los, todos de Israel, e vou fazer justiça. O povo oprimido não vai ser mais oprimido. A verdadeira adoração vai acontecer de novo. Talvez fosse essa a expectativa. É por isso que ele está orando e dizendo: Senhor, me ouve. Senhor, me ouça. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, age de forma graciosa. É isso que ele quer, porque ele viveu isso. Ele viu tantas vezes Deus perdoando o povo. Talvez isso nos faça lembrar da resposta de oração que Deus dá ao jovem Salomão. O templo foi construído, a casa do rei construída, ele ora ao Senhor, e alguns dias depois, no aposento dele, na casa do rei, Deus vai até ele, ele responde à oração. Você lembra, né, da oração? Da resposta de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí a gente continua o texto, se o povo se humilhar, se arrepender de todo o seu mau caminho, mau pensar, o que Deus faria? Ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Era isso que Abacuque estava esperando. Deus movesse. Porque nós sabemos que só acontece algum bem se Deus se mover. Aí então nós voltamos no verso 1. Olha o que diz o verso 1. Foi o estudo da semana passada, retrasada. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Segurem essa pequena frase do verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós já sabemos que Abacuque era um profeta. E nós sabemos que a palavra revelar é desvelar, é trazer à tona, é Deus falando. Então não é o homem, não é um achismo do profeta, mas é Deus falando a ele. Deus revela. E o que Deus revela? Uma sentença. A palavra sentença no hebraico, ela tem duas utilizações. A primeira utilização é a mesma coisa de um tribunal. O juiz dá a sentença, deu a sentença tem que se cumprir. E ela vai acontecer, ela vai ser uma sentença certa. Então, o que nós compreendemos é que as duas respostas que Deus dá a Abacuque, essa primeira e a segunda, é algo que aconteceria. Não era mais uma palavra, uma profecia que poderia não acontecer se houvesse arrependimento.
Agora não. Lá em Isaías, o Isaías profetizou para que o povo viesse a se arrepender, não foi isso? Arrependei-vos. E percebam que quando lemos Abacuque todo, nós não vemos em momento nenhum Deus dizendo a eles, arrependam-se. Porque agora Deus já havia decretado, já era certo. É por isso que é uma sentença. Vai acontecer. É fato, não adianta correr para um lado nem para o outro. O que o Deus da graça disse que aconteceria, aconteceu. A palavra sentença, então, significa isso, algo concreto, algo que é inescapável. Mas a palavra sentença também, ela tem um outro uso, é o peso. Quando algo era pesado, algo pesado tanto materialmente quanto emocionalmente, a mesma palavra era utilizada, a palavra sentença. E aí nós entendemos o porquê. Porque, na verdade, quando Deus revela a ele, responde à oração dele, dizendo a Abacuque que ele não estava longe, que ele estava atento a tudo quanto estava acontecendo, e que ele estava vigilante, e ele no seu tempo agiria, e era um fato concreto. Quando Deus diz como ele vai agir, para que o povo volte para ele mesmo, para o Senhor mesmo, como ele diz como Deus iria agir, aquilo se tornou pesado para ele. Sabe quando nós, como cristãos, nós sabemos da verdade agridoce, de que aquele que não crê em Jesus, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Eu não sei se para você, mas essa mensagem, para mim, é muito pesada. Saber que há pessoas próximas a mim, há pessoas que convivem comigo, e até mesmo dentro da igreja, que naquele grande dia, ouvirão de Deus, aparta-te de mim. Eu não sei quanto a você, mas isso me causa diariamente um pavor. É por isso que o apóstolo Paulo, por saber dessa verdade, ele diz que nós devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. A urgência do anúncio, de anunciar o evangelho, é porque o evangelho é um meio para que aquele que está morto em delito e pecado possa vir a crer em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Mas como você sabe, nós sabemos, Deus, ele ouve a oração do profeta. Como disse inicialmente, é muito difícil quando nós percebemos o que está acontecendo no mundo, e não apenas no mundo, e percebam uma coisa importante. Aqui ele está falando sobre o povo de Deus. E se essa mensagem, ela precisa fazer um sentido, uma aplicação para o tempo presente, o povo de Israel, ou o povo de Judá, naquela época era o povo de Deus. Se essa mensagem é para o tempo presente, essa mensagem não é para as nações, não é para os reis ímpios, até é, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas ela é direcionada ao povo de Deus. E quem é o povo de Deus hoje? É a igreja. Concorda? É a igreja.
E se olharmos de forma mais próxima, nós vamos perceber que dentro da igreja há uma grande confusão. Há problemas enormes dentro do meio evangélico. Escândalos sem precedentes. Igrejas, mega igrejas, com os seus líderes sendo colocados em xeque por sua conduta moral, as suas atitudes dentro da sua própria casa. Não há necessidade de citarmos nomes, mas nós acompanhamos isso. Nós vamos perceber igrejas e comunidades de fé que vivem dentro de si numa batalha constante, líderes opressores. Sim, líderes opressores que dizem que as suas ovelhas, não importa o que elas vivam ou o que pensem, elas precisam se enquadrar naquilo que esse líder opressor ele tem como mentalidade. E eu vou dizer para vocês, da grande maioria desses opressores, eles não são líderes, mas eles oprimem o povo. Isso me faz lembrar quando Jesus volta, quando Jesus chega, e ele olha para o povo de Israel, para a nação, e ele olha para uma multidão que seguia ele, faminta, não apenas faminta nos seus corpos, mas em suas almas. E ele olha para aquela multidão que seguia e diz a frase: eles são como ovelhas sem pastores. E Deus está vendo. E o seu povo precisa se levantar, homens e mulheres que sabem que Deus continua e continuará no controle, precisam se levantar e orar ao Senhor. E assim como Abacuque, buscar o Senhor para Deus agir segundo a sua vontade. Eu disse para vocês que Abacuque estava ansioso, preocupado, chateado, porque Deus não ouvia a sua oração. Quer dizer, parecia. Deus não estava respondendo o seu clamor. Ele queria justiça. Ele queria um avivamento. Ele queria uma transformação. Aí veio a resposta de Deus. Deus responde sempre ao seu. Nem sempre no nosso tempo, nem sempre quando nós queremos, mas Deus nos responde. Agora, quando Deus responde a Abacuque, aquele que estava ansioso fica desesperado. Aquele que estava amedrontado, ele fica sem chão. A resposta não é nada do que ele esperava. Lembra que eu disse que era provavelmente o pensamento dele? Deus enviar um avivamento, haver uma transformação, uma mudança, como aconteceu em outros momentos. Mas quando Deus disse, eu vou agir, não foi de forma alguma da forma que Abacuque esperava. O verso 5 diz assim para a gente: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pronto. Deus começa a revelar a ele, começa a dizer, né? É Deus falando, tá? Deus falou com ele. Imaginem a voz de Deus, e Deus dizendo assim para ele: Abacuque, veja, perceba que entre as nações eu farei maravilhas,
Essas maravilhas serão tão maravilhosas, ó redundância, que aqueles que verem e ouvirem vão desmaiar, desvalecer é desmaiar, vão cair. Porque o que eu farei será grandioso. Eu nunca fiz dessa forma. Dessa forma não. E tal coisa será vista e lembrada por todos, porque será contada posteriormente. Aí imagine, Deus de repente deu uma pausa, não sei como é que foi, né? Mas a pausa de Deus, aquela pausa dramática, né? Aquela pausa assim, ponto e vírgula. Aí de repente, ele pensa, pronto, não falei. Ele tarda, mas não falha. Joaquim, que era o rei na época, né? Joaquim, ruim demais. Deus vai acabar com ele. Sabe aquele juiz lá do Supremo? Sabe aquele camarada que oprime? Esse Deus virá com a mão pesada sobre ele. Talvez a mentalidade dele, o pensamento, pronto, o justo, o oprimido vai ser liberto. Aí, depois do ponto e vírgula, tem a continuação. E na continuação, o que ele diz no verso 6? Vamos ler juntos o verso 6, para eu não falar sozinho. Vamos lá, o verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela altura da terra, para apoderar-se de morada que não são suas. Deus vai e joga um balde de água fria, não, gelada, com gelo ainda, nas expectativas de Abacuque. Porque o que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte: eu estava vendo, eu durante muito tempo fui longânimo, perdoando, mas chegou o fim. O que tu vai escrever a partir de agora vai acontecer. É uma sentença minha. Eu virei. E então corrigirei, disciplinarei o meu povo. O julgamento de Deus começa por sua casa. O juízo de Deus começa em sua casa. É isso que Deus está dizendo a ele. Eu levantarei um povo que já está entre vós. E pensem. O Império Caldeu, os caldeus, que vão ser chamados de babilônicos, eles já estavam dominando o mundo. O Egito já tinha caído diante dele. Já tinha desmoronado. Nações poderosas já estavam sob seus pés. E agora Deus está dizendo que ele usaria essa nação para corrigir o seu povo. A pergunta é: Deus precisava de uma nação para corrigir o povo dele? Não. Mas Deus, para obter os seus propósitos, usa os meios que ele mesmo entende como necessário. E ele decide usar um povo, uma nação. E a grande questão de Abacuque não é que Deus estaria disciplinando o povo. Mas o que traz a inquietude a Abacuque é o fato de quem Deus vai usar para disciplinar o povo. Por que Deus não enviou um anjo como fez no passado, né? Enviou um anjo e resolveu o problema. A cabeça de Abacuque era como alguém que é pior do que a gente, como alguém que é mais injusto do que o povo de Deus, o povo da aliança,
Deus pode usar para disciplinar aqueles que Ele mesmo escolheu como povo seu. Como Deus pode fazer isso? E preste atenção que Deus ele vai ser pontual. Ele vai mostrar a Abacuque o poderio do povo que levaria os judeus ou Judá à disciplina de Deus. Ele diz que esse povo, ainda no verso 6, esse povo, os caldeus, os babilônicos, era uma nação amarga, era impetuosa. Impetuoso ninguém pode contra ele, é aquele que vai e persevera. Eles eram impetuosos, eles já estavam marchando, era uma realidade, não estava por vir. Eles já estavam à porta, porque eles já estavam marchando pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não eram suas. Imagine Abacuque ouvindo isso. Epa, Jerusalém vai entrar no bojo. E ele continua, e ele diz no verso seguinte, eles são pavorosos, terríveis. Eles criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Quando dizia a respeito à guerra, eu gosto de filme antigo, né? Aqui tem uns militares aqui que sabem, né? Sabem que a princípio toda guerra tem dentro da guerra uma ética, não é isso? O que você pode e o que você não pode fazer. Porque, por exemplo, quando passa daquela ética de uma guerra, se é que existe ética, né? Chama-se de genocídio, né? Quando vai além dos limites pré-estabelecidos para que uma guerra seja uma guerra não saudável, né? Mas para que seja uma guerra. Ele vai dizer que eles não estavam nem aí para a forma que as pessoas guerreavam, diziam, ó, você pode agir assim, 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 o que passar disso, não pode. Não, eles não tinham, eles criaram as suas leis, tanto é que até hoje eles são conhecidos como os caldeus, como aqueles que produziram as formas mais terríveis de assassinar os seus inimigos. Então eles não tinham lei, eles criavam as suas próprias leis, a sua própria dignidade. E ele vai falar como eram as montarias daqueles homens. Seus cavalos eram ligeiros como o leopardo, eles eram ferozes como os lobos, e os próprios soldados, eles eram comparados à águia. 3 figuras para mostrar quanto que eles eram poderosos. E o verso 9 diz, eles todos vêm para fazer violência. Ele está dizendo, eles vêm, eles já estão vindo, ó. Eles estão batendo a porta. Ainda não chegaram, mas é certo que eles virão. Aí ele diz, o seu rosto suspira por seguinte avanço. Eles reúnem os cativos como areias. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terras e as tomam. É interessante esse amontoar terra. Era uma estratégia criada pelos caldeus. As terras eles levavam montes de terra, para que essas terras servissem como uma alavanca para subir entre os muros. Eles tinham estratégia, eles estavam avançando, eles eram poderosos, o poderio bélico deles era muito, e eles se riam de todos, as fortalezas caíam, os montes. E aí no verso 11 ele diz, o Senhor que está dizendo, então passam como passa o vento. Quem poderá impedir o vento? Eles são como o vento veemente, e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Aqui Deus já antecipa o julgamento. Apesar deles serem poderosos, muito poderosos, de todo mundo está aterrorizado, e agora Abacuque está aterrorizado porque sabe que Deus vai usá-los
como disciplina para o seu povo. Imagine Abacuque já sabendo do que eles faziam com outras nações. Como seria a entrada? Geralmente, quando eles entravam em uma fortaleza, eles matavam geral, deixavam poucos sobreviventes. E você vai lembrar que é isso que acontece, né? Depois do cerco de Jerusalém, Jeremias, que é contemporâneo, Jeremias viu a profecia se cumprindo, Abacuque não. Jeremias foi levado para o cativeiro. Lamentações, você lembra de Lamentações, Jeremias? Faz sentido você ler Jeremias e Lamentações para a gente continuar esse estudo. Quando você lê Lamentações, você entende o porquê que o profeta está aterrorizado com as palavras do Senhor. Mas uma coisa é certa, parecia que aqueles homens poderosos não poderiam ser parados. Só parecia, porque Deus já os tinha considerado culpados. Não é porque Deus iria usá-los para corrigir o seu povo, que eles também não cairiam diante da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa é a resposta de Deus. Se Abacuque estava confuso, ele vai ficar mais confuso ainda. E na próxima lição, nós vamos, do verso 12 até o verso 17, nós vamos estudar a continuação ou a segunda oração de Abacuque. A oração que vem depois da resposta de Deus. E vai fazer todo sentido a forma que Abacuque se direciona a Deus, pelo fato de Deus ter dito o que disse para ele. A sentença, aquilo iria acontecer. Deus levantou um povo poderoso para repreender e disciplinar o seu povo. Como disse para vocês, é importante, como fechamento desse nosso primeiro encontro, é dizer a vocês que, para que esse texto faça sentido para a igreja e para o mundo, de forma, hoje, para nós hoje, algumas coisas são importantes notar, algumas lições. Primeiro, o povo de Deus pode se afastar da presença de Deus. O povo de Deus, em algum momento da sua vida, da sua história, pode se afastar da presença do Senhor. Aconteceu isso com Israel em vários momentos. Aconteceu isso com a sua igreja em vários momentos. A reforma protestante é a resposta de Deus para o momento em que o povo, a liderança, havia esquecido, deixado Deus de lado, adorado aos homens, idolatrado a pessoas, oprimido o povo. Deus levanta homens, mulheres no passado, para que a igreja fosse renovada, fortalecida, transformada. Em determinados momentos da história, o seu povo pode vir a se afastar. O crente pode se esfriar. E de fato é de verdade. Quando isso acontece, Deus precisa e Deus age. Através do que Ele quer, de quem Ele quer, para disciplinar os seus. Para disciplinar a sua igreja. Para que sua igreja, que nós vamos falar na próxima aula, que não será destruída. Não é isso? A sua igreja, a igreja do Senhor, como Israel, não foi destruída. A igreja do Senhor não será destruída, mas Deus disciplinará. Eu quero encerrar te pedindo para abrir as escrituras em Hebreus, capítulo 12. Talvez você fale, pastor, mas não está no texto, e realmente não está no nosso texto. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 4.
Isso é palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. E o autor diz: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és provados. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trará como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Não se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. E aí ele continua. Deus é aquele que corrige a quem ele ama. Ele traz de volta através da correção. Às vezes Deus se mantém em silêncio. Isso é fato. Quantos de nós não oramos afinco por algo e Deus se manteve em silêncio? Eu me lembro do apóstolo Paulo, que diante de uma enfermidade que trazia a ele problemas no seu ministério, ele ora ao Senhor. Ele ora uma, ele ora duas, e só tem a resposta de Deus na terceira vez. Imagine então o próprio Paulo esperando a resposta de Deus. Assim como nós, que também oramos, às vezes Deus nos responde de imediato, mas nem sempre Ele nos responde, Ele se mantém em silêncio. Mas esse silêncio de Deus é pedagógico, não é para nos matar, não é para fazer com que retornemos, mas é para nos testar os fiéis. Somos provados pelo Senhor. E quando nos mantemos fiéis, mesmo em meio às crises, nós crescemos na graça e no conhecimento. E às vezes Deus responde, e a resposta de Deus nem sempre é como nós queremos. Quantos de nós não orou para Deus poupar alguém que ama? Hã? Quantos de nós oramos para que a coisa acontecesse do jeito que a gente achava ou acha que é certo? Deus tem os seus meios. E por meio do seu agir, às vezes silencioso, Ele faz o que lhe apraz. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E por fim, queridos, diante desse texto, não apenas desse texto, mas principalmente do verso 11, nós precisamos entender que a realidade vivida por nós não é uma realidade incontrolável. Deus está no controle. E nós veremos o que Abacuque vai dizer mais à frente. Deus está sentado no seu trono. Cale-se diante dele todos os povos. Deus reina. Mesmo em meio ao que a gente acha que é um caos. Deus reina em nossas vidas, em nossa família. Por isso, ao enxergar as adversidades do mundo, as injustiças, acalme o seu coração, porque Deus continua a agir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Na próxima semana, nós olharemos e perceberemos a indagação do profeta. Você recebeu a lição. Você que aqui está, aqueles que receberam pela internet, leem a lição. Alguém disse, foi o irmão Gideão, né? Disse que já leu 3 vezes Abacuque, né? Leiam associados ao profeta Jeremias. Leia, para que possamos, diante de tudo quanto nós estamos vivendo, louvar e bendizer a Deus, como Abacuque fez na sua canção ou na sua oração em forma de canção.
Vamos orar? Amado Deus, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos faz perceber e entender que o Senhor é soberano em seu agir. Vivemos dias difíceis, e a verdade é que até a Tua volta esses dias não irão melhorar. Vivemos dias difíceis dentro da Tua igreja, porque infelizmente, Senhor, em muitos momentos, o Teu povo olha, não para a cruz de Cristo, mas olha ao seu derredor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos, como filhos amados do Senhor, viver pela fé, porque já somos justificados por Tua graça. Que olhemos para esse texto e percebamos que o povo de Deus, apesar de ter sido eleito, não está isento de tomar decisões incorretas, pecarem contra o Senhor. E o Senhor, como um pai, o Senhor disciplina aquele que ama. Que nós não venhamos a ser disciplinados pelo Senhor. Que nos arrependamos, ó Deus, da nossa intenção, da intenção dos nossos corações. E assim como o profeta, Senhor, nós busquemos viver para a glória do Teu nome. Há dias difíceis, mas em todos esses dias, podemos ver a Tua glória, porque a Tua glória já permeia toda a face da terra. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti somos justificados, pela graça somos salvos. Mantenha-nos, ó Deus, convictos, santos, para a glória do Teu próprio nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Leva-nos para as nossas casas, guardados pelo Teu santo e glorioso Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.